O Supremo Tribunal Federal teve de incluir na agenda de julgamentos de hoje o caso, no mínimo constrangedor, de Renan Calheiros. Na segunda-feira, o ministro Marco Aurélio Mello concedeu uma liminar apresentada pela Rede Sustentabilidade, pedida pela Rede, para afastar o senador do cargo de presidente do Senado. A liminar foi dada tendo em vista o entendimento da maioria dos ministros da Corte de que um réu não pode estar na linha de sucessão da presidência da República. E Renan se tornou réu no Supremo na semana passada. O que os ministros tinham que fazer hoje era julgar essa liminar, que não foi respeitada por Renan Calheiros. Com apenas 9 ministros na Corte, a decisão final foi de não afastar Renan da presidência do Senado. O Supremo Tribunal Federal se reuniu para julgar em caráter emergencial o caso de Renan Calheiros, que teve o afastamento do cargo de presidente do Senado decretado por um ministro do Supremo no começo da semana. Diante da recusa do Senado em acatar a decisão monocrática do Supremo, a Corte precisou julgar com rapidez a medida provisória para chegar a uma decisão concreta e definitiva. Os ministros começaram o julgamento ouvindo o advogado da Rede Sustentabilidade, que apresentou o pedido de afastamento de Renan. O advogado-geral do Senado também foi ouvido pela Corte, apresentando a defesa da ação de desobediência da Casa em relação ao Supremo. O ministro Marco Aurélio Mello, relator do processo e que concedeu a liminar, reiterou no voto dele a necessidade de afastamento de Renan do cargo. Além de julgar sobre o afastamento, os ministros também discorreram sobre a recusa de Renan em assinar a notificação do Supremo. Para os juízes acompanhados pelo Procurador-Geral da República, Renan criou um sério problema para a República ao desobedecer abertamente uma ordem do Supremo. Aqui dentro do estúdio tenho, portanto, 2 convidados hoje. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao Marcelo Martins, que vai tirar dúvidas sobre direito trabalhista e também sobre a nova Previdência. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, telespectadores. Também o professor César Eugênio. Muito obrigado, professor, pela companhia. Boa noite. Muito boa noite a todos os telespectadores, né? Um abraço a toda a equipe aqui e agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. O prazer é nosso, professor. Ainda mais num momento como esse que a gente está vendo aí, um problema entre os poderes, principalmente o Poder Judiciário com o Poder Legislativo. Hoje, durante esse julgamento, o advogado-geral do Senado começou o discurso dele dizendo que estamos vivendo uma crise entre os poderes, com muito atrito entre o Legislativo e o Judiciário. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, rebateu dizendo que não existe atrito nenhum, as casas estão fazendo o seu papel e estão se respeitando. Mas o que a gente vê no dia a dia, principalmente nas últimas semanas aí, entre Renan Calheiros e o Supremo Tribunal Federal, o estopim agora com a não observância dele a uma ordem direta do Supremo, causa sim uma estranheza para o povo brasileiro ao observar os guardadores, os guardiões da Constituição, não respeitando a própria Constituição. Muito bem. Para a gente comentar a respeito, é necessário resgatar um antigo pensador lá do século XVIII, me permita rapidamente fazer isso, que é o Montesquieu. Foi ele que pensou, foi ele que sugeriu lá atrás, no século XVIII, a divisão de poderes. E por quê? Porque já havia um pensamento muito claro no século XVIII da tendência totalitária do ser humano, né? Havia uma vontade de poder, com esse nome apenas mais tarde, no século XIX, veio aparecer com outro filósofo. Havia uma vontade de tomar o poder, uma vontade de dominação muito clara no ser humano, e que isso não seria bom para Estado nenhum. Então, daí Montesquieu pensa, então vamos dividir o poder em 3 poderes, cada um com o seu papel, e nesse diálogo, né, haveria, então, com certeza, o sucesso do Estado, que seria nada mais, nada menos, né, que a governabilidade. Né? Bom, muito bem. O que temos hoje? O que temos hoje, para mim, né, é a clara e evidente vontade de poder. Né? Então, uma vez que o Estado perde a credibilidade, né, num primeiro momento, o Poder Executivo, isso, de alguma forma, em efeito cascata, atinge, né, os poderes Legislativo e o Judiciário. Né? O que temos? Uma sucessão de erros nessa vontade de poder, uma sucessão de erros, de maneira que, ora, juízes, né,
se apresentam publicamente de maneira equivocada, né, como se num exercício de campanha. Ora, o Poder Legislativo, né, se vê na obrigação de ocupar e de fazer, às vezes, do Executivo e de não obedecer o Judiciário por se colocar acima dele. Enfim, o que temos, então, é um Estado e uma democracia falida pela vontade de poder. O próprio Renan Calheiros, ontem, quando deu uma entrevista coletiva, depois de já dizer que não ia acatar a decisão, que não ia assinar a notificação, tanto que a decisão do afastamento foi dada na segunda-feira. A notificação foi levada para ele na segunda noite, ele se recusou a receber, mandou voltar no dia seguinte. No dia seguinte também ele não recebeu e na entrevista ele disse que a decisão do juiz, do ministro do Supremo, teria sido uma forma de vingança, porque no Senado ele tem tentado acabar com os supersalários. Então, o que a gente está percebendo de fora, olhando aqui como povo brasileiro, professor, é justamente isso que você colocou, não é? Uma tentativa de que o poder seja maior para um dos três poderes, o que, como você falou, enfraquece a democracia e, nas palavras do próprio Renan Calheiros, a democracia sai perdendo, porque o poder emana do povo e é para servir às demandas do povo. Mas quando a gente observa e não é mais nem bastidor, é o que já está à frente do palco na política nacional, a gente vê que isso está deixado de lado. Vale a pena ressaltar que a crise com o Executivo, né, de alguma forma, entrou numa certa estabilidade devido ao recente aumento aprovado pelo presidente que acalmar os ânimos um pouco do Judiciário. Né? Mas o que acontece? Já venho falando isso há algum tempo. Como no Brasil, não só no Brasil, é um problema maior, né? Os partidos estão, né, numa crise ideológica né, sem tamanho. Sim. Então, nós temos a formação de grupos de interesse que não são necessariamente defensores de uma bandeira de luta. Grupos que se articulam e se desarticulam de acordo com exatamente os interesses que são defendidos, né, esporadicamente aqui, ora ali.